Boa noite, iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente, desejando a todos aí uma noite agradável de estudos, que sejamos amparados e protegidos pela espiritualidade maior que sempre nos acompanha, que possamos passar conteúdos aqui que nos auxiliem nessa nossa caminhada. Lembrando que o CEPA no ano de 2020 tem como tema o Evangelho. Então, 2020, o ano do Evangelho. Nestes momentos turbulentos que estamos passando, é muito importante, é uma ferramenta muito importante que a gente pode ter à nossa disposição. Uma utilização é o Evangelho no lar. Um dia por semana, não precisa ser muito tempo, uns 15, 20 minutos. Reúne-se quem quer participar do Evangelho no lar, faça uma leitura, deixe um copo com água para cada um, para ela ser fluidificada durante todo o Evangelho e também durante a oração final. Então, isso deixa a nossa residência harmonizada, nos recarrega também energeticamente para enfrentar mais uma semana de caminhada. Então, nos auxilia muito nesses momentos que a gente não pode estar fisicamente lá no CEPA, recebendo passe, participando fisicamente da palestra. E outra utilização também, em momentos difíceis, a gente pode se concentrar, pedir amparo da espiritualidade que nos acompanha e abrir o Evangelho ao acaso. Ele sempre nos aponta a causa e a solução das dificuldades que a gente está passando. Então é um bom conselheiro também, nos auxilia. E também o Evangelho é um manual do bem viver. Se a gente seguir as orientações morais do Evangelho, são poucas, a gente não precisa ser um grande estudioso do Evangelho, não precisa ser um teólogo, nada disso. Se a gente conseguir botar em prática o amar ao próximo como a si mesmo, o perdoar 70 vezes 7, o pagar o mal com o bem, não julgar, amar os inimigos. E a nossa proposta aqui no Vida Consciente é entender o que Jesus quis falar com cada uma dessas orientações. Então, são leis universais que ele nos trouxe o enunciado através dessas orientações. Então, por que amar ao próximo como a mim mesmo? Se eu sei que existe uma lei universal de causa e efeito, que tudo que eu faço para o meu próximo ele vai poder devolver para mim, então eu entendo que Jesus quis falar com amar ao próximo como a si mesmo. Entendo que eu sou o maior beneficiado de botar esse mandamento em prática. Então não é mais algo só bonito, algo utópico, é algo útil e necessário para a nossa caminhada hoje. Então, um esforço necessário, e agora que a gente entende o porquê, entende que vale a pena, a gente vai ter energia para se esforçar para botar isso em prática. Não é fácil, mas se a gente entende isso e começa a botar em prática, em algum momento a gente vai conseguir vivenciar isso plenamente. Buda fala algo a respeito disso, né? As pessoas perguntavam para ele, mas quanto tempo eu preciso meditar para me iluminar? E Buda falava o seguinte, ele provavelmente queria dizer que cada pessoa está num tempo diferente de evolução. Então ele falava o seguinte, tenta meditar durante 7 minutos. Se você não se iluminar, tente durante 7 horas. Se ainda não conseguir, durante 7 dias. E continue durante 7 meses, se não conseguir durante 7 anos. E se ainda assim não conseguir, durante 7 vidas.
Mas comece agora, faça já. Você não sabe em que ponto da caminhada você está, então não perca essa oportunidade de dar continuidade. Às vezes a gente está quase lá nos finalmente da caminhada e fica desanimado e acaba se deixando levar pelos apelos da materialidade. Então, sabendo que isso é uma lei universal, a gente tem mais força para botar em prática, sabe que vale a pena, independente do ponto que a gente está nessa caminhada. Do amar os inimigos também. Por que amar os inimigos? O inimigo meu é alguém do passado que eu prejudiquei e que eu o tornei meu inimigo. Então eu sou o responsável por essa inimizade, senão ele não estaria me atingindo, não seria meu inimigo, e sim de outro. Então, por isso a orientação a amar os inimigos. E amar não é levar para casa para jantar, para passar um tempo juntos e confraternizando. Amar, segundo a definição da codificação espírita, é benevolência, boa vontade, indulgência, perdão e não julgar, e perdão das ofensas. Então, amar é isso, é você compreender que ele é um ser diferente, que ele pensa diferente de você. Então, ele acredita em outros valores, em outras verdades, e são as verdades dele, os valores dele, para o aprendizado dele dessa existência. Não está errado. O que pode ajudar é o nosso exemplo. Se os meus valores são diferentes dos dele, e pelo meu exemplo ele percebe algo bom, ele pode querer pensar um pouco mais a respeito. Então você está plantando uma semente com o teu exemplo, mas forçando alguém ou debatendo com alguém, você não vai fazer ninguém mudar por isso. As pessoas mudam por si mesmas. Ninguém muda ninguém. A gente pode dar um exemplo para que as pessoas fiquem inspiradas ou queiram dar início a essa mudança. Isso eu noto muito lá no CEPA, das pessoas que vão lá e depois querem que a família inteira vá lá participar. E não funciona assim. As pessoas estão em pontos diferentes de entendimento, de aprendizado. Então precisa respeitar isso. Funciona mais o nosso exemplo. Poxa, ela está indo lá no CEPA, está mudando, está ficando uma pessoa diferente, mais compreensiva, então eu vou lá ver o que está acontecendo, deve ter algo bom lá. Então, nosso exemplo ajuda as pessoas a mudarem. Se a gente quiser impor a nossa verdade, é muito menos frutífero. A imposição, as pessoas até podem aceitar a imposição, porque tem algo a perder se não aceitarem, mas não mudam. Internamente não mudam. Colocam uma máscara para você pensar que elas mudaram, mas ninguém muda ninguém. Nem Deus muda a gente, não que ele não pode, mas ele criou a gente para a gente mesmo se melhorar. Então é um trabalho individual e intransferível. E assim todas as orientações que Jesus deixou no Evangelho. Então o Evangelho é um manual do bem viver. O perdoar 70 vezes 7, né? Também a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para os outros, ele pode fazer para mim. Então, se ele está conseguindo fazer para mim, por essa lógica dessa lei, então eu já fiz para ele também. Então eu perdoo. Não quer dizer que é ser passivo. É você compreender que o outro está fazendo isso pela aplicação dessas leis que permitiram que ele conseguisse me atingir. Mas vou correr atrás, eu vou ajudar quem está sendo injustiçado, vou fazer a minha parte, cooperar, compartilhar. Embora toda essa injustiça que a gente vê por aí, a gente tem que fazer a nossa parte. Também é uma parte do nosso aprendizado. Desenvolver o cooperativismo, a empatia, a fraternidade, que a gente consiga transformar esse mundo numa aldeia global. A Mãe Terra pode nos prover fartamente se a gente não vivesse egoisticamente. Tem recursos para alimentar todo mundo sem ninguém precisar passar fome. Então esse é o objetivo desse novo plano de regeneração que a gente está entrando agora. Quem não concorda com isso, infelizmente, vai ter que ser
transferido para outras escolas aí nesse nosso universo afora. E existem muitas delas. Dando continuidade à trilogia do Júlio Guelzer, Evolução, a gente parou nesse texto aqui só para não perder continuidade com a próxima página. Então aqui ele está falando da evolução do homem animal, né? Então aqui ele falando da questão da alimentação, né? Da gente agora começar a estar mais consciente de que a gente permite entrar de alimentação física, né? Porque o nosso corpo é um templo extremamente complexo, é quase que um universo em si mesmo. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente permite entrar nele. Aqui ele está falando pelas vias da alimentação física, né? Aí ele continua falando aqui. Com o passar do tempo, o ser humano vai começar a prestar atenção nos pensamentos, né? Então ele ouvirá as vozes das personalidades pregressas, que a intuirá a agir como ela agiu em tempos passados, baseando-se apenas no ego dominante sobre a mente pobre em conhecimentos espirituais sem bases virtuosas. Então, no início da evolução, o ser humano não tem muita base de conhecimento para essa interpretação da verdade ou do que é o certo. Então ele vai vivendo, está ainda agindo muito mais pelo instinto do que pela razão, e a cada vida cria-se o que ele falou aqui de personalidade pregressa. Em cada vida cria-se uma personalidade e ela viveu daquele jeito. Ela vivia egoisticamente, para ela um jeito de viver certo. Era aquilo, era se defender, era garantir a sua sobrevivência, depois da prole, né? Então, isso fica registrado no nosso inconsciente. Na vida seguinte, se a pessoa tiver um pouco de conhecimento, que é bom ser fraterno, que é bom você cooperar, auxiliar, ele vai ouvir essas vozes daquelas personalidades que não pensavam assim. Então, baseando-se apenas no ego dominante. O ego aqui ele fala essa região, essa instância psíquica, né, que nos influencia muito, muito intensamente. Então, é um momento em que fará grande diferença o exemplo dos pais. Então, na infância, a criança ainda não está muito, como é que eu vou dizer, receptiva, não. Ela não recebe muito a influência das personalidades, dos 0 aos 7. Ela ainda está formando essa estrutura, essa instância psíquica de ego. Então, como ela não recebe essa influência de passado, o exemplo dos pais é algo muito valioso, porque ele está criando um ambiente psíquico para que essa criança, depois dos 7 anos, não dê atenção a essas vozes, a essas induções que vem do inconsciente dessas personalidades. Ele vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom fazer, o que não é, e vai se sobrepor. Então, se o suporte mental recebido for forte, poderão vencer os impulsos daquela personalidade pregressa. E a personalidade atual poderá impor seus conhecimentos atuais sobre aquela consciência fraca do passado. Fraca no sentido de que não compreendeu ainda esse sentido maior da evolução. Ela vive egoisticamente, vivia, porque estava ainda na transição do instinto para a razão. Então não é que essas personalidades são algo ruim, foram algo necessário para essa transição. E agora a gente está no ponto de precisar ressignificar
essas vivências lá de passado. Agora que a gente chegou no fim dessa transição do instinto para a razão. A gente está entrando agora na regeneração. Então, nessa batalha, vencerá a mente mais forte, mais rica em virtudes e ligações espirituais com elevadas vibrações. Então, a importância do exemplo familiar nessa primeira infância e ali até os 7 anos. No desenvolvimento do ser, ocorre o ajustamento dos corpos com o passar dos setenários. Aqui ele traz essa ideia setenária, né? Como eu falei antes, né, do nascimento aos 7 anos de idade, a criança começa a desenvolver a sua consciência baseada no que acompanhou, nos exemplos da família, e no que aprendeu com os pais e aprendeu com o meio, filmes, desenhos, brincadeiras, etc. Reage baseada nessas informações. Nessa idade, do 0 a 7, o espírito desperta pouco a pouco na carne para comandar as emoções. Então, nesse período inicial, ele está formando, criando essa primeira base para a interação do inconsciente, das personalidades das vidas de passado, com a vida atual. Dos 7 aos 14 anos é o período em que o corpo astral emocional se ajusta ao organismo físico e se consolida junto ao duplo etérico. A partir de então, o espírito encarnado passa a contar com seu veículo emocional para expressar suas emoções, não que antes não as tenha, mas aqui está mais desenvolvido. Antes disso, não havia o controle espiritual dessa expressão emocional. Assim, aumenta a responsabilidade do espírito encarnado, que tem uma maior manifestação na carne por meio das emoções autodeterminadas. Então, dos 7 aos 14, o jovem ali já tem condições de controlar e de exprimir melhor ou não as suas emoções. Até os 7 é o que a gente chama de birra, né? É algo meio sem controle. Então, dos 7 aos 14, com esse suporte do corpo astral, não que ele não exista antes, ele está ali, mas ainda não está completamente ajustado ao novo corpo, né? Então, nesse período ali dos 7 aos 14, é esse ajuste do corpo astral. Dos 14 aos 21 anos, ocorre uma interação entre os corpos, entre corpo, mente e espírito. Ocorre um maior desenvolvimento da razão e um despertar para a vida física. Dá-se início à busca por si mesmo. O ser quer encontrar-se, saber sua função, por que está aqui. Então, por isso a maioridade é os 21 anos, né? É nesse ponto que o ser humano realmente está 100% encarnado, com toda a sua bagagem de passado, com a instância psíquica de ego, com todos os elementos psíquicos, com essa interação com o inconsciente em pleno funcionamento. A partir dali, ele está pronto para realmente começar essa existência. Até os 21 é esta preparação. Dos 21 anos em diante, já ocorreu uma completa interação do eu consciente, mas ainda, segundo alguns estudos, existem essas mudanças setenárias, ainda aos 28, depois aos 35, aos 42, aos 49, aos 54, aos 56. Então, elas ainda continuam existindo. Quando eu estudei isso aqui, eu comecei a fazer uma retrospectiva e realmente ocorreram mudanças significativas nesses anos aí setenários, né? Então, pelo menos para mim, fez sentido o que ele colocou aqui. Aqui ele abordando mais uma vez a questão dos pais.
Os pais são responsáveis diretos pela orientação e condução dos filhos pelos exemplos, ou melhor, devem ser mentores encarnados de irmãos aos quais terão a custódia até que estejam prontos para seguir suas vidas, dentro dos pensamentos de amor e fraternidade universais. Então, o que ele está dizendo aqui, que pai é uma função muito, pai e mãe, né, é uma função muito importante. Pela falta dessa compreensão, os pais agem com os filhos como se fossem criaturas ou criações suas, e não são. São seres multimilenares, imortais, que já têm centenas de existências, que os pais estão apenas preparando-os, dando condições deles terem mais uma existência. Então, a nossa função como pais é preparar bem os filhos para essa experiência que vieram ter aqui. E existe muita... isso está muito mal interpretado. Interpretado não, está muito mal posto em prática. As pessoas não têm essa compreensão. E acabam estragando os filhos, não os preparando para a experiência, para o aprendizado que vieram ter. Então aqui ele continua ainda. Os pais superprotetores, negligentes, autoritários ou ausentes semeiam reações nocivas da mesma forma que os que abandonam os filhos em liberdade completa de ações sem regras e direcionamentos. Então, nem tanto muita liberdade, nem muito controle. Você precisa encontrar aí um caminho do meio e conseguir fornecer para esse ser, que você forneceu um corpo físico, fornecer condições dele se preparar para essa existência. E eu percebo que nessa existência aqui eu vim com a função desse aprendizado, de conseguir deixar os filhos, dar uma condição deles se desenvolverem, mas quando chegarem na idade de cada um decidir o que quer fazer, de dar essa liberdade a eles. Independente do que queiram, não vai ser o que o pai quer que seja, vai ser o que eles têm vocação, o que eles querem fazer. Depois de terem uma base, lógico, né? Não é com 10 anos que vão decidir não querer estudar, aí não funciona, né? Então essa base precisa ser dada. Depois da base dada, eles decidem o caminho que querem trilhar. Então muitos, pelo menos na minha história de espiritual, né, muitos sofrimentos foram colhidos por isso, por querer que os filhos tivessem a vida que os pais achavam melhor, ou eu achava melhor para eles, né? Então agora chegou o momento de dar essa liberdade, deles escolherem o que querem fazer da vida. Dar esse preparo básico para que eles tenham condições de fazer uma boa escolha. Então, os pais estão apenas numa função temporária de dar condições dos filhos exercerem o seu aprendizado, aqui, de trilharem o seu caminho de aprendizado. A família corresponde a grupos de espíritos que renascem juntos no planeta em determinada época, por um breve período de tempo, se comparado à eternidade, com objetivos de cumprirem provas e quitarem dívidas. Une algozes e vítimas. Eu de vez em quando falo lá na reunião, na palestra, né, no estudo, que o conceito de família. Família é uma reunião de inimigos que já decidiram não se prejudicarem mais. Então, mudando esse conceito, família é uma reunião de ex-inimigos que estão tentando se acertar. Algumas famílias são inimigos ainda, né? E estão juntos ali para que queiram deixar de ser inimigos e queiram se acertar. Então, é uma reunião. A dificuldade
ou a complexidade da gente estar aqui agora nessa família, nesse contexto, é algo que foge à nossa compreensão. Então, todas as pessoas que têm que estar encarnadas juntas ao mesmo tempo, para que a gente tenha esse contato e poder fazer esse resgate, a situação do planeta, o local onde a gente vai viver, a profissão que vai ter. Então, tudo isso faz parte de um planejamento muito complexo. E se a gente tivesse uma ideia melhor disso, a gente não estaria aqui como se estivesse passeando, né? Apenas procurando uma forma de ter uma vida mais tranquila. Não, não estamos aqui a passeio, a gente está aqui para um grande aprendizado. E a gente só vai perceber qual é o aprendizado se a gente parar. Primeiro, entender que é um aprendizado e depois parar e observar quais são esses aprendizados, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, o que eu posso ajudar. Os sentimentos mais fortes existentes são os que mais unem em um ambiente familiar terreno: amor e ódio. E geralmente as pessoas estão ligadas numa mesma família por ligações de ódio, pelo menos é isso que eu vejo na maioria dos atendimentos que a gente faz de captação. Marido e mulher, pai e filho, irmãos, estão ali para se reajustarem. Quando você vai buscar no passado, o irmão tirou na herança do outro porque o outro era mais novo, não tinha trabalhado tanto quanto ele, não tinha tantas condições de administrar e acabou dando um jeito de ficar com toda a herança e deixou o outro sem nada. E isso na vida seguinte o outro vai poder devolver também e fica naquela briga interminável, naquele ping-pong. Ora um prejudica, ora o outro prejudica. Então ali faltou a compreensão. Aliás, estão juntos para essa compreensão. Né? A felicidade só é real quando ela não depender de alguém sofrer. Então lá era o direito dele ter a parte na herança. Se ele não está preparado para isso, se vai jogar fora, é outra história. É um problema dele. Se ele jogar fora, ele vai sofrer com isso. Na próxima vida vai tentar ser mais prudente, precavido. Vai organizar melhor, administrar melhor, mas é um aprendizado dele. Mesmo que jogasse tudo fora, ele ia começar a aprender ou a querer a saber administrar para não ficar mais sem os recursos lá na próxima vida. Então, tudo que acontece com a gente tem o objetivo da gente aprender algo. Então, não tem nada de errado com o que está acontecendo aí. Então, a nossa família é a família certa. Por mais que a gente ache que Deus errou, não errou. É a reunião de pessoas num grande reajuste, é uma oportunidade, diria que quase única, não única, né? Mas para essa configuração poder existir novamente, para a gente nascer de novo e ter uma nova oportunidade, podem aí correr milhares e milhares de anos para isso poder acontecer de novo. Então, a necessidade da gente aproveitar essa existência e procurar perceber quais são os maiores aprendizados que eu vim ter aqui. Porque se eu não aprender, a vida vai me colocar de novo para repetir aquela lição, até que eu aprenda. Então não tem como fugir desse aprendizado. A gente precisa entender que é um aprendizado e fazer, botá-lo em prática. Aí as coisas começam a ficar mais tranquilas, porque a gente não tem mais o fator revolta, o fator indignação. A gente compreende que, apesar de tudo parecer estar errado, está tudo certo de acordo com o aprendizado de cada um de nós. A gente não está aqui para ter uma vida boa, embora a gente deve correr atrás, lutar, trabalhar para isso. Mas o objetivo principal não é isso. O objetivo principal é o aprendizado que a gente veio ter aqui. E geralmente é com outras pessoas, além do aprendizado próprio, né? Dificuldades com o corpo foram falhas no gerenciamento de passado, com pensamentos, com má alimentação, com má conduta. Então isso gera problemas físicos que a gente deve corrigir agora, mas também
e diria até que numa proporção maior ainda, os relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam. A gente está aqui para aprender a respeitar o outro, como se fosse a gente no lugar do outro, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. E amar no sentido de ter boa vontade, a benevolência, a indulgência, não julgar, e o perdão das ofensas. Então, dessa forma, a nossa vida vai ficando mais tranquila. A gente vai conseguir levá-la de uma forma mais harmoniosa, compreendendo o que está havendo por aí, que não tem nada de errado com isso, e que a gente está no lugar certo, perto das pessoas certas, no país certo, no emprego certo. Se a gente não está gostando é porque não está colocando esse aprendizado em prática. E essa não conformação, ou esse não gostar do emprego, é um chamado de atenção. Olha, algo precisa ser mudado aí. Vá buscar a causa disso. A mesma coisa no relacionamento, numa família. Se não tem algo bom, isso é um chamado de atenção. Como é no corpo físico também. Uma dor não é algo ruim, uma dor é um sinalizador. Olha, tem algo que precisa ser observado. A dor está ali para isso, para que você perceba algo e faça o que precisar fazer para resolver a situação. Então, o que eu tinha para passar de material hoje era isso aqui. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que a gente possa começar a botar em prática esses conhecimentos, sabendo que vale a pena a gente se esforçar para isso. Nós somos os maiores beneficiados de toda a mudança que a gente começar, do esforço que a gente envidar para colocar essas mudanças em prática. E repetindo, não é fácil, mas quando a gente sabe que é o certo, que vale a pena, que nós somos os maiores beneficiados disso, a gente consegue com mais facilidade iniciar essa mudança. Então, encerrando com um passe à distância, com o auxílio de vocês também, que a gente precisa estar receptivo para absorver essas energias, que estão também na nossa residência, estão em todo lugar, mas dificilmente a gente se sintoniza com elas, né? E com a mentalização em grupo aqui fica mais fácil da gente canalizar essas energias para o auxílio a cada um de nós e as pessoas também que a gente desejar direcionar essas energias desse passe à distância, pedindo também aos trabalhadores do CEPA ligados aos passes que possam também à distância fazer essa irradiação nesse momento. Então, sentindo essa energia envolvendo todo o nosso corpo, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, drenando qualquer energia densa que prejudique nosso funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, confiantes, vitalizados, com nosso sistema de defesa ativado, ampliando essa energia que envolve o nosso corpo, envolvendo toda a nossa residência, as pessoas que convivem conosco, ampliando, envolvendo também o nosso ambiente de trabalho. Que tenhamos uma semana abençoada, que a gente possa ser a mudança que a gente espera no mundo, que possamos ser uma fonte de energias de harmonia, de paz, de compreensão e auxiliar todos os que estão caminhando conosco. Uma boa noite a todos e uma semana abençoada, que assim seja.